Oi, gente, vem acompanhar um pouquinho da minha rotina nesses dias de estudo comigo. Aí eu já tava dentro do carro indo pra faculdade, não mostrei nada antes porque eu acordei atrasada, aí eu já tava em direção à aula, né, à sala, e a gente teve aula de saúde mental 1, e aí a gente discutiu um caso clínico e também o professor falou um pouquinho sobre os transtornos de personalidade. E aí eu mostrei um pouquinho das anotações que eu fiz durante essa aula. Pessoal, eu tive aula de manhã de saúde mental 1. Tive 2 aulas, aí eu cheguei agora em casa e hoje é meu primeiro dia indo no hospital. E aí eu gravei algumas coisas ali, eu indo pra essa aula de manhã, enfim, o que der, depois eu vou narrar pra vocês e acrescentar no vídeo. Mas agora eu vim pra casa almoçar e depois eu irei para o hospital. Aí se der eu filmo alguma coisa pra vocês, mas se não der também eu venho contar minha experiência quando eu chegar em casa, enfim, vou mostrar alguns dias comigo aqui na faculdade, rotina, e é isso. Vou arrumar minha bolsa com vocês com algumas coisas que eu vou acrescentar pra usar no hospital. Então, a minha bolsa está aqui, e aí eu vou colocar algumas coisas que eu acho que pode ser necessário. Eu nunca fui, então não sei, mas como é o primeiro dia, eu vou levar. Talvez eu pegue pelo excesso, mas eu não quero deixar de levar, porque vai que precisa. Então, eu vou levar e, enfim, vocês vão ver, vocês vão arrumar comigo. Na bolsa já tinha coisas normais, tipo tablet, essas coisas, que, enfim, eu tava usando. Eu vou levar meu aparelho de pressão, que tá nesse saquinho. Vou levar também esse caderninho, porque se precisar anotar alguma coisa, eu acho que no hospital não é tão legal ficar usando celular, tablet. E eu vou levar esse par também de luvas descartáveis, porque é aquele negócio, vai que precisa. Eu vou colocar aqui também. Na real, eu vou levar uma extra, porque sempre tem uma amiga minha que não leva, e aí eu estou levando pra ela. Tô colocando aqui no bolsinho da bolsa. E vou levar também o jaleco, que é muito importante. Eu tô até com uma blusa branca, eu não sei se enfim, se precisa realmente. Mas, né, nunca fui. Então, vou com a blusa branca pra garantir. E é isso, gente. Agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu tô indo pro hospital. E aí, como eu falei, se der o filme, se não der, eu trago atualizações pra vocês quando eu chegar em casa. Hoje eu vou chegar super tarde, então, enfim, vou chegar tarde porque depois do hospital eu vou pra faculdade porque eu tenho mais 2 aulas. Mas é isso, acompanhem essa segunda-feira comigo e é isso, até logo. Gente, como foi o hospital? A gente chegou lá no hospital e o nosso preceptor, que foi o médico que acompanhou a gente, dividiu a gente em duplas e cada dupla ficou com um paciente que tinha casos ali de diagnóstico diferente e a gente teve que fazer o exame físico, né, e também a anamnese e perguntas para tentar entender o diagnóstico desse paciente. E aí, no fim, a gente se encontrava nessa salinha que ele está explicando, no fim ali um caso clínico, para discutir os diagnósticos de todos esses pacientes e no final também a gente rodava ali na sala de todos os pacientes que cada dupla tinha pegado para poder ver alguma coisa que faltou, também entender melhor ali o caso desses pacientes. E realmente foi uma experiência muito legal e diferente e nosso preceptor, né, o médico que acompanha a gente, parece que é super bacana. E, de fato, foi muito legal poder ter esse momento sozinho de conversar e tentar entender ali com o paciente o que ele tem. Aí a gente já estava indo embora do hospital, a gente ficou lá essa tarde toda fazendo essa anamnese, exame físico. E é isso. Eu acho que todas as semanas também a gente vai pegar ali pacientes diferentes, o que vai ser muito legal para a gente ver diferentes tipos de atendimento de pessoa e de diagnóstico também para cada paciente.
O nosso paciente ele estava com edema pulmonar agudo e fibrilação atrial. Ajudou, mãe. Saímos do hospital, gente. Foi muito legal, né? Conta aí o que a gente fez. Fez a anamnese, o exame O paciente, físico, né? Mas foi legal, porque a gente pôde literalmente conversar a gente sozinho, né? E ver tentar chegar num diagnóstico. A gente nunca conseguiu, Nunca aconteceu isso antes, né? Porque na UBS não tem muito como fazer isso, né? Eles não deixam. Mas eu gostei. Evoluiu. E nosso preceptor também é muito legal. É muito legal. Gostamos. Depois de sair do hospital, eu já peguei um livre com a minha amiga e fomos para a faculdade. Esse aí é o caminho da gente indo para a faculdade, porque a gente ainda tinha duas aulas, né, nessa parte ali da tarde até a noite. Demos uma passadinha no banheiro para dar um check no look e também para fazer xixi, porque a gente não fez no hospital inteiro, a gente estava apertada. E aí a gente já estava indo para a sala, a gente teve uma aula de medicina laboratorial e de atenção à saúde, que foi mais introdução, então eu não gravei. E aí eu já estava indo embora para casita depois desse dia cheio. Em relação aos materiais, né, eu só não usei as luvas, usei o caderno, a caneta, esteto, e também da próxima vez eu quero levar máscara, porque eu achei que fez falta. Finalmente em casa, depois dessa segunda gigante, e vim dar um pouco aqui de atualizações para vocês de como foi meu dia. Eu falei um pouquinho aí no vídeo, e assim, eu vou dar uma resumida, porque se eu falei muito rápido, é que vocês vão entender melhor. Lá, não dá para gravar muita coisa, até porque a gente não pode mostrar os pacientes, enfim. Então fica um pouco restrito, mas o que deu eu gravei para vocês. E basicamente a gente chega no hospital, o preceptor, que é o médico, dividiu a gente em duas duplas com pacientes diferentes, com diagnósticos diferentes, e as duplas iam até o leito hospitalar desse paciente. A gente conversou, fez pergunta ali dos sintomas, né, fazendo um check-up, uma anamnese completa. Fizemos ali os exames físicos necessários que se encaixavam nas patologias ali descritas também por esse paciente, né, o que tinha a ver, o que estava relacionado ali de fato. E no final, a gente se reunia ali na salinha do médico, discutia todos os casos clínicos e a gente falava ali o possível diagnóstico daquele paciente, o que a gente observou que levou a gente a pensar sobre essa hipótese diagnóstica, e depois a gente passava de novo nos leitos desse paciente com o médico dessa vez e com todo o nosso grupo, né, que eram umas 8 pessoas ali da nossa turma toda, para observar um pouco mais essas características e ver alguma coisa que tinha faltado ou que a gente não tinha percebido quando a gente estava sem o nosso preceptor. E aí foi basicamente isso. A gente pegou um paciente que foi muito legal com a gente, super simpático em responder as nossas perguntas. E ele estava ali com edema pulmonar agudo e fibrilação atrial e um quadro de pneumonia, todas essas condições associadas, mas a gente também viu outros casos ali de outras duplas em que o paciente ele estava com um quadro de infecção e aí tinha vários machucados na perna. A gente viu o caso também de um entupimento ali de vias biliares, né, impedindo a passagem da bile, possível desenvoltura de um câncer dessas vias. A gente viu também uma mulher jovem ali que teve episódios de infarto, trombos, para uma idade muito jovem, isso não é comum, e a gente viu que ela tinha doença dos rins policísticos, então ela tinha os rins ali muito maior do que o esperado, e isso estava gerando ali essas outras condições associadas a ela. Enfim, a gente viu vários casos muito legais que a gente não tinha visto antes em outras práticas que a gente fez ao longo do ciclo básico. E eu achei que de fato foi muito legal porque a gente teve essa experiência de ver na real ali como que é as características e os sintomas de tantas denominações, doenças que a gente vê.
E a gente teve a oportunidade também de conversar sozinho com o paciente, testar as nossas habilidades para fazer anamnese e exame físico. E mesmo que não saia perfeito, foi muito legal para a gente praticar um pouco, também entender ali nossas habilidades, o que a gente precisa melhorar. E de fato ter ali um pouco dessa experiência de finalmente estar fazendo alguma coisa que de fato um médico faz, não só ficar sentada na sala e tendo aquela matéria, enfim, enorme, cheia de teoria. Enfim, então assim, foi uma experiência muito legal que eu gostei muito, pelo menos nesse primeiro dia. Mas depois eu venho com atualizações para vocês, enfim, se eu achar mais algum caso de algum paciente também. E, enfim, esse foi o vídeo da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. E é isso, pessoal. Tchauzinho, beijos e até a próxima. Fui!